impropriedade, sua inadequação de resolver problemas tão complexos como que a gente vive hoje. Mas vamos começar do começo. Eu queria chamar a atenção de você que o direito administrativo, o contrato administrativo no Brasil, tem um arcabouço teórico que vai surgir basicamente a partir da Revolução Francesa. E o nosso modelo clássico de direito administrativo é uma modelagem francesa. Tanto é verdade que, se você pegar os clássicos do direito administrativo brasileiro, eles são autores, citam sempre autores franceses, né? René de Guy, com a teoria do serviço público, Gaston Gese, teoria de motivo determinante, etc. e tal. Então, o nosso modelo é um modelo francês revolucionário. Então, o que é o contrato administrativo lá atrás? É um contrato, tem as bases de um contrato privado, porque a formatação contratual é de direito privado, direito romano, e dá uma cacetada em cima desse contrato para caracterizar duas coisas importantes: a supremacia do poder público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Então, diante dessas duas grandes vertentes, não é, formata-se a teoria do contrato administrativo no direito moderno. E essa supremacia, esse robustecimento do contrato em nome da supremacia do poder público em relação ao particular vai se materializar em elementos muito permanentes no contrato, que são as chamadas cláusulas exorbitantes. As cláusulas exorbitantes, portanto, são mecanismos que demonstram a presença da supremacia do poder público em relação ao particular nos contratos ditos administrativos. No entanto, esse modelo clássico de direito administrativo, que viceja fundamentalmente no século XIX e vem ao Brasil desde então, ele parte de pressupostos que são pressupostos heurísticos, pressupostos intelectivos do século XIX, que evidentemente não podem subsistir hoje. Então, quais são as premissas básicas desse contrato administrativo clássico, como assim posso dizer? Primeiro, são contratos que você tem uma informação simétrica. Parte do pressuposto que as partes são bem informadas e a informação é livre. Então, esse é um pressuposto clássico. Veja, e aí aqui eu abro um parêntese, né? Eu sou conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco há muitos anos, né? E lido com licitações desde o tempo do Decreto-Lei 200, desde o Decreto 2.300/86. Então, eu sou do tempo antes da Lei 8.666. E lá tem um dispositivo, um parâmetro na lei de licitação, para você encontrar a melhor proposta, né? Quer dizer, o menor preço para conseguir a melhor proposta. E a gente vive nessa quimera em busca dessa tal melhor proposta. E eu tenho dito e escrevi fartamente sobre isso, que, na verdade, isso é uma grande falácia, porque você teria a absoluta melhor proposta se a informação fosse livre e simétrica. Na verdade, em contratos administrativos advindos de licitação, você sempre está buscando o second best, a segunda melhor opção, porque sempre você vai ter imperfeições, sempre você vai ter assimetrias de informação, que isso vai impossibilitar que exista, digamos, uma compra ótima. E o problema que ocorre, amigos, é que o controle, por exemplo, está sempre buscando essa quimera, não é? Essa compra ótima, que na verdade não existe. Então a gente sempre está trabalhando com a possibilidade de um second best. Sobretudo... Doutor Marcos, tem uma questão aqui que eu acho que é bem interessante. Sou doutor não, velho, manda em mim. Pô, doutor, lavei banheiro hoje. Então, eu vou chamar de professor, porque professor é uma forma mais prestigiosa e mais suave. Vai pedir elogiar, chama aí, professor. Tá bom. Professor Marcos, seguinte, pro pessoal... O Brasil é um país tão lascado que, se o cara comer 3 vezes por dia, já é doutor. O Brasil é um país assim, se o cara comer 3 vezes por dia, é doutor. Se ele souber a tabuada de 8 decorada e conjugar o verbo haver no passado, ele é gênio. É verdade. Então, aí, se ele conseguir somar esses dois aspectos, ele já é considerado gênio, entendeu? Ah, meu Maria, pode crer. Mas olha, o que você falava sobre... Com todo respeito, o que aparece de advogado lá, conjugando o verbo haver errado no meu gabinete, viu, amigo? Soltando um ouvero. Se o cara soltar um ouvero ali, as chances dele se reduzem drasticamente. Virgem Maria. Ei, advogados que estão aí acompanhando a gente, ó, vão buscar o verbo haver, tá? Doutor,
Seguinte, essa coisa de não conseguir, a administração não conseguir alcançar a melhor proposta, sobretudo porque se conduz pelo menor preço, pelo critério menor preço, algumas vezes a gente costuma brincar na administração pública que isso é refletido na dificuldade de comprar caneta BIC, né? Sim. E, por exemplo, você tem uma variedade enorme de marcas de caneta, então, mas aí você tem a BIC e você tem as imitações, né? E as imitações costumam ser 2, 3 centavos mais barato do que uma BIC. E é impressionante que, pelo critério de menor preço, você sempre consegue a pior qualidade. É uma caneta que vai se tornar em escala muito mais custosa, porque ela dura menos tempo, ela vai falhar mais rapidamente e tudo mais. Então, isso é só um exemplo, parece. A administração de comprar a melhor proposta. Aí a gente tem algumas coisas a considerar, né? Aliás, Roberto Campos, por exemplo, dizia que se o Estado fosse responsável por administrar o deserto do Saara, em 15 dias faltava areia. Então, realmente, o Estado, tudo pode acontecer. Mas, por falar em licitação... Travou um pouco aqui, professor. Você entendeu isso lendo? Oi? Travou um pouquinho aqui. Você ia falar assim, por falar em licitação, aí travou. Pois é. Por falar em licitação, quando a gente analisa os livros de direito, Lilope Meirelles, Cretela Júnior, os clássicos do direito administrativo, a gente vê que licitação é um procedimento administrativo, né? É a concatenação de atos administrativos. Então, é assim que é. No entanto, é preciso prestar atenção, Felipe e amigos, no que é a licitação do ponto de vista econômico. Licitação, do ponto de vista econômico, é um mecanismo de detectação de mentira. Ou seja, o particular vai mentir e a administração tem que criar um mecanismo para saber o quanto ele está mentindo. Só que esse mecanismo ele é sempre imperfeito, como eu falei anteriormente, entendeu? E aí você gera problemas muito grandes de ineficiência. Por exemplo, tem um caso muito conhecido na Bíblia, não é? Que é o caso lá do rei Salomão, que tinha 2 mães que diziam que eram mães da criança, e essa celeuma foi levada ao rei, que resolveu, então, pedir uma espada, partir a criança no meio e entregar metade a cada mãe, de tal maneira que uma das mulheres disse, não, prefiro que essa criança fique com a outra mulher. E aí o rei, vendo que o instinto maternal aflorara naquela senhora, deu o filho para essa mulher. Então, o que ele criou? Criou um mecanismo de revelação de informação. Então, cabe ao poder público criar um mecanismo de revelação de informação para saber se a administração consegue descobrir se o particular realmente consegue executar aquele bem, entregar aquele material. No entanto, esse mecanismo de revelação de informação ele é prejudicado por vários aspectos. Primeiro prejuízo que a gente tem, o fetiche do menor preço. Né? Dia desse, Felipe, ligou a mãe de um amigo meu lá para o meu gabinete e perguntou assim, doutor Marcos, é o seguinte, eu sou aqui, trabalho no órgão público e a gente está querendo comprar ar-condicionados e há uma promoção numa loja da cidade, não me lembro se era Carrefour, não sei o quê, que o ar-condicionado era mais barato, eles iam economizar 20 e tantos mil. Só que, por política do órgão, ele não, da empresa, ela não participava de licitação. Então, tinha 2 opções, ou fazer licitação e comprar mais caro, ou fazer uma dispensa meio mal assombrada e comprar mais barato. Aí ele perguntou, o que é que você recomenda? Eu disse, olha, eu vou ser sincero, eu recomendo que compre mais caro, porque vai ficar 2 anos aqui no Tribunal de Contas com forma de bandida, daqui que prove que teve boa intenção. Então, assim, na licitação, Felipe, a gente está diante de um trade-off entre legalidade e eficiência. Né? Então, a gente apertou a legalidade, com medo da corrupção, certamente perde em eficiência. Tem vários aspectos para discutir isso aí. E na licitação, onde está o mecanismo de detectação de mentira? Está nos critérios de habilitação. Né? Então, o critério de habilitação é um mecanismo que está presente no mecanismo, no procedimento licitatório, para saber o quanto o licitante está dizendo a verdade ou não, ele é adequado ou não. O problema é o seguinte, é que esse mecanismo de revelação de verdade, mecanismo de habilitação na Lei 8.666, ou de outras leis correlatas, são muito formalistas. Né? Quer dizer, regularidade fiscal, regularidade jurídica, habilitação jurídica, não quer dizer absolutamente nada,
isso não prova absolutamente nada. Então, o grande desafio em modelos modernos de licitação, tem um livro muito interessante que eu posso lhe passar depois e para que possa repassar para os colegas, é um chamado Handbook de Procurement. Procurement é licitação em inglês, de um autor italiano chamado Piga. E ele tem muita teoria interessante sobre essa questão de licitação. A grande sacada nisso aí é você criar mecanismo de rating, mecanismo de fazer um ranking, uma pontuação para aquelas empresas que atuam adequadamente. Muitas vezes a autorregulação já faz, né? Você, Sim. Quando vai, por exemplo, fazer um turismo e vai entrar num site desse aí qualquer, sei lá, de hotel, booking, ou qualquer outro de restaurante, você olha lá as avaliações, né? Então, o próprio mercado ele cria mecanismo de rating. Isso a gente chama também um mecanismo chamado signing. Por exemplo, que pode ser dado por certificados ISO, pode ser dado por cartas de exclusividade. Eles são todos mecanismos que os livros clássicos de direito administrativo não têm. Sim. Não é? Porque, veja, pior do que um autor... Tem muito autor aí clássico no direito administrativo, muitos, inclusive, felizmente ainda vivos, que vivem da fama do que escreveu em outra época, em outro momento, é outro tempo. Agora, os desafios são muito maiores com a tecnologia, com tudo mais. Mas a gente ainda quer comprar caneta Bic falsa, a gente ainda quer comprar café. Exatamente. Tá entendendo? Dizem até que aquele ator, não sei se você teve a oportunidade de ver, Felipe, aquele filme Coringa, todo mundo assistiu esse filme, né? Eu até fiquei com medo no filme, porque eu sou um pouco... Joaquim Fênix, né? Isso, dizem que ele fez um estágio na repartição pública no Brasil para fazer um laboratório, para enlouquecer. Dizem que ele participou de uma comissão de licitação. Porque, na verdade, a burocracia é infernal, né? A burocracia, ela passa qualquer objeção. Então, a primeira falácia... Oi. O senhor fez um comentário interessante, dentre outros vários, que foi a respeito do... Você disse assim, a gente tem um trade-off entre eficiência e legalidade quando a gente trata de licitação, né? Quanto mais você aperta as regras de controle dentro da licitação, as regras de detecção de mentiras e em busca de uma legalidade para evitar desvios, você tem um custo de eficiência. Aí, então, isso para mim, já soa de imediato, mas para o pessoal que está nos acompanhando, inclusive que já é graduado, quem é do Ministério Público, tem magistrado também aqui acompanhando a gente, a ideia de trade-off dilema. A ideia de escolher é perder, né? Você tem duas opções e você, quando escolhe um, paga o preço de não ter escolhido a outra, né? Então, existe dentro disso um meio termo ou uma alocação ótima aí para reduzir esse aí é ótimo de Pareto, né? Aí é o que todo mundo espera, né? Quer dizer, eu acho que sempre vai ter perda, né? Entendi. Na vida e aquela coisa perda, do... Né? Você escolheu ser jurista, mas você poderia ser médico, né? Sei lá. Na vida sempre há opções, né? Sempre tão... É verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava esse tempo atrás... Veja, é preciso a gente pensar em algumas coisas interessantes. Tem um autor muito famoso que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, é um cara chamado Williamson, né? Ele estudou muito a teoria do oportunismo, a teoria do hold-up contratual. O que é que diz o Williamson? Ele diz o seguinte: em contratos de grande porte, né, como a Olimpíada, contratos de infraestrutura, isso aparece muito em contratos de infraestrutura. São contratos que existem muito... os bens são muito exclusivos. Os bens não têm uso alternativo. Né? Por exemplo, você construir um estádio só serve para ser estádio. Você construir uma estrada só serve para ser estrada. Então, esses bens muito específicos, eles fazem com que haja uma possibilidade muito grande do empreiteiro chantagear o poder público por aditivos. De tal maneira que, invariavelmente, no mundo todo, o preço licitado desses mega eventos não é o preço real. Porque o empresário ele sabe que vai conseguir aditivo. Então, ele coloca um preço mais ou menos ali na média para ganhar, depois ele começa aditivo, porque o bem tem sua especificidade e soma-se ainda o critério de deadline para o começo do mega evento.
Aí é sopa no mel. Tanto é verdade. verdade que, no meu entender, e eu escrevi sobre isso, aliás, um dia desse eu estava num evento em Minas Gerais, no tempo que a gente podia viajar, agora eu viajo da sala para o quarto, para o banheiro, são minhas viagens. Mas Você está em o que eu Natal, de certa forma, você está na Universidade de Potiguar agora, né? Uma viagem digital. tô viajando, tô Sem, viajando. sem Tanto é os verdade, bônus Felipe, das praias, né? Sem os bônus das praias. tanto é verdade que semana passada eu dei uma aula em Berkeley e dei uma aula no Cazaquistão, em Astana, sem sair de casa. Eu queria muito estar lá, né? Eventos que eu ia, acabei ficando por aqui mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, o que acontece? Eu falei nesse evento e fui até... Tinha até um ministro do TCU que disse que eu estava dizendo absurdos e tal. Eu acho que há um superfaturamento em muita obra. Quer dizer, como o poder público não consegue saber qual é o preço real, ele dá um chute numa tabela Six Sinap dessa doida, empurra, tá nem aí, velho. Aí quando vem depois é um mega superfaturamento que na verdade não é, porque aquele preço não foi real. Vai depender muito da expectativa que aí é a teoria dos jogos, né? A expectativa que o empresário vai ter de conseguir um rápido aditivo, né? Então esse é o grande jogo, esse é o jogo, né? Quer dizer, Inclusive, naquela sua, eu acho que aquela sua exposição em Hamburgo foi sobre isso. Você estava tratando já dos regimes diferenciados de contratação, por sim, ocasião da RTC. realização de grandes eventos. E assim, a coisa mais básica, porque eu confesso que eu não investigo muito nessa área, mas de licitação. Você é o rei do crime, não que você seja criminoso, mas você é o cara que mais entende aí. Pois é, depois de um bocado de gente eu posso entender alguma coisa, mas o que eu me recordo, assim, que é o mais básico para quem entende pouco de licitação, é a inversão de fases no pregão, né? Na história do Mudou os pregão. incentivos, né? Veja, Exatamente. Como é que funciona isso, professor? a lei muda os incentivos dos agentes, né? Existe uma coisa que é um termo clássico em economia, que é o custo de transação. É o custo de fazer um monte de coisa, né? De entrar com recurso. Então, numa licitação normal, como você tem a habilitação primeiro e depois você tem a fase de julgamento, tem muito recurso na habilitação. Então, suponha que você tem 20 licitantes. Aí vai ter 20 recursos, não sei quantos recursos dessa habilitação dessas empresas. É muito mais racional você determinar quem vai ganhar e aí você analisa a habilitação daquela empresa que ganhou. Então, esse custo de transação foi transferido para o preço final. Então, por isso que se diz que o pregão ele determinou uma economia para a administração pública, exatamente pela economia do custo de transação, que a inversão de fases deu. Inclusive, nesse novo projeto da licitação, que está aí no Senado, né, dormitando numa prateleira do Senado, a inversão de fase já é clara, já é invertido mesmo. Primeiro é fase de preço, depois vai a habilitação somente do vencedor. Então, o que eu quero dizer, existe eu escrevi sobre isso, tem um artigo meu sobre isso, chamado Market Design, sobre Market Design. Você pode criar modelos, mercados, para aumentar a eficiência. Um mecanismo claro de market design é a inversão de fases. Entendeu? Então, assim, tem muita ideia para fazer coisas. Né? Entendeu? A esse respeito, um dia desse eu estava numa sessão de julgamento, na época aqui da obra da Copa, e houve uma determinação do tribunal, se não me falha a memória, para uma obra viária ser reduzido um determinado índice que ia economizar 1 milhão no contrato. Aí todo mundo se abraçou, se beijou, etc. Tal. Eu disse, não dá para saber ainda. O jogo só acaba quando termina. Então a gente só vai saber se houve superfaturamento, se houve economia para a gestão pública, depois que termina o contrato. Porque o empresário ele vai tentar buscar. Se for, por exemplo, um contrato de merenda escolar, ele vai tentar buscar botando água no leite, botando produtos de má qualidade. Então eu sou muito cético. Eu tenho falado isso no âmbito dos tribunais de contas, muitas vezes essas notícias de que os tribunais de contas economizou tanto para o erário. Não é bem assim, só dá para saber quando o contrato terminar de ser executado, porque os incentivos eles vão sendo passados ao longo da cadeia do contrato, entendeu? Sim, perfeito. Sobre essa coisa, foi feita uma pergunta aqui a respeito do RDC por Lucília de Albuquerque. E aí eu já queria também agradecer a presença de todo mundo que está aqui se manifestando e tal, principalmente o professor Rodrigo Cavalcante está presente, o professor Rodolfo. Está parecendo terreiro de Pai de Santo, estamos se manifestando.
Exatamente. Aqui, mas é muito espírito, viu? Aqui não, ó, já estamos. Eu falei para você, a gente já está quase com 200 espíritos se manifestando aqui, mas espíritos que estão encarnados. É obrigatória a chamada. Parece que eu estou vendo uma chamada. Chamada obrigatória. A força, a quarta lei de Newton, a força são os incentivos, são os incentivos. E aí tá cheio de trade-off, né? O pessoal tá ponderando aqui se vai ficar assistindo a novela ou se vai acompanhar. Então, então agradecer a presença de todo mundo, o professor Rodolfo também está aqui conosco. Agora, sim, foi feita uma pergunta a respeito do RDC, se ele bebeu nessa fonte da iniciativa do pregão, né? Inversão de fases. E eu queria fazer outra pergunta dentro dessa pergunta. É possível identificar com mais agilidade eventuais soluções mais eficientes nos procedimentos administrativos como um todo, sem ter um conhecimento para além do direito? Isso vem dentro daquela sua provocação de que tem muito autor de direito administrativo que fez grandes obras no contexto anterior, do passado, e que ainda hoje são reproduzidos. É possível hoje aperfeiçoar só enraizado nesse conhecimento jurídico tradicional? Veja, na vida tudo é possível, né? Eu acho que todo profissional de direito ele tem que ter uma postura multidisciplinar, né? Porque está cada dia mais difícil, né? Quando eu comecei, eu me formei em 91 em economia e um mês depois saiu o concurso para o Tribunal de Contas para auditor das contas públicas. E aí eu fiz, e depois eu fiz concurso para conselheiro substituto, só fui servidor público. Mas naquela época, Felipe, era mais fácil. As coisas eram mais simples, a complexidade era muito menor. Eu me recordo que nos programas de auditoria a gente chegava a colocar nos processos lá falta de prévio empenho nos processos, é uma besteira, o que é hoje uma besteira. A administração se agigantou e as coisas foram ficando muito mais complexas. Isso vai exigir do profissional muito mais multidisciplinariedade. E esse é um grande impacto que eu vejo, Felipe, para as novas gerações no âmbito do direito, né? Quer dizer, o cara de direito tem que saber economia, tem que saber... Hoje em dia estão dizendo que tem que saber matemática, tem que saber informática. Não é ser craque em várias disciplinas, mas tem uma noção clara em relação a isso, a contabilidade, porque realmente as demandas estão muito grandes. Porque você sabe muito bem que minha experiência mais recente acadêmica foi no MIT. Então, eu passei um ano no MIT e refletindo sobre o uso da tecnologia no direito e escrevi sobre blockchain, sobre smart contracts, etc. Tal. Mas uma coisa importante no âmbito das minhas reflexões foi o impacto que a tecnologia vai dar na profissão jurídica, né? E vai ser devastador, porque a profissão jurídica ela é serviço. Nós trabalhamos no setor de serviços. E o setor de serviços está sendo redimensionado muito pela questão tecnológica. Então, eu acho que, no âmbito do direito, sempre vai ter espaço para profissionais de alta qualificação, multidisciplinares, que vão ter que pensar saídas estratégicas para alguns setores. Mas a massa vai sofrer muito com a questão tecnológica. E o que me preocupa, Felipe, eu digo isso aos meus alunos, sou professor da Faculdade de Direito do Recife, é o que a gente vê hoje, o que eu costumo chamar de náufragos jurídicos, né? O cara se forma e não sabe nada, ele não consegue... Porque, veja, para que serve você saber se um ato ele é complexo ou composto? Nada. Não vai resolver problema nenhum. Talvez, se você tiver muita sorte e estudar muito, você passe num concurso. Mas está descolado do mundo real. Não é? Então, é preciso aprofundar esse debate muito no âmbito do direito. Né? Exatamente. Professor, tem uma pergunta que foi feita aqui que tem relação com essa sua exposição agora, final. Paulo Alex, salvo engano, colocou mais acima se esse avanço tecnológico não vai ter um grande ganho do ponto de vista de redução de assimetrias de informação na contratação pública e no âmbito de identificar a melhor proposta. E ele coloca isso, e isso faz uma ponte com a sua experiência no MIT. Dentro dessa mesma pergunta, vem Mário Augusto, que foi o palestrante de mais cedo, palestrou para os nossos alunos e está aqui acompanhando sua palestra, doutor Mário Augusto. Ele pergunta: é possível a desconsideração da personalidade jurídica nas contratações públicas em face das empresas idôneas? Então, são duas coisas diferentes, mas é para você dar essa experiência de como esses novos tempos
podem influenciar e como a tecnologia pode trazer ganhos para a administração para ela alcançar a melhor proposta. Veja, essa pergunta, doutor, de despersonalização, eu não sei. Essa parte aí eu não sei, não. Vou ficar devendo essa resposta. Mas no que se refere à questão de tecnologia, eu escrevi agora um artigo com o Rony Charles, nosso querido colega lá da Paraíba, sobre o uso de plataforma feito o Amazon para compra governamental. Sim. O grande projeto piloto que a gente tem é na Índia. Eles estão desde 2016 e mais contundentemente desde 2019 usando essa plataforma feito o Amazon para você comprar. E lá eles estão conseguindo, em média, 23% de diminuição de preço. Então, é uma forma de você abrir espaço, melhorar a informação e tentar diminuir preço. Então, há vários mecanismos que você pode fazer isso, né? Então, um dos mecanismos é esse. Outro mecanismo que a gente tem utilizado, que o mundo todo utiliza, quer dizer, são projetos piloto, né? É o uso, por exemplo, de blockchain para canais de suprimento, supply chain, né? Que os fornecedores, para tentar mapear os bens, ver a qualidade, para testar a qualidade do bem, para ver se realmente a administração está comprando bens de boa qualidade. Também é uma experiência que pode ser utilizada no âmbito da licitação. Então, são todas experiências que estão sendo utilizadas. De você, por exemplo, dar pontuação para as empresas que atuaram corretamente em outros contratos. A empresa foi boa, aí dá um ponto em outra licitação. Então, são mecanismos que você pode criar para tentar aumentar a e que numa plataforma como essa usada na Índia, ficaria a informação poderia ser compartilhada rapidamente entre entes públicos diferentes, inclusive, né? Exatamente. É a mesma coisa de comprar na Amazon, né? Você entraria na Amazon, eu quero comprar um relógio. Você bota lá a marca e aparece um bocado de opção lá. Então é mais ou menos como isso. Embora tem discussões jurídicas. Eu posso mandar esse texto para você, mas teve um problema lá nos Estados Unidos, porque o município contratou a Amazon como a plataforma, entendeu? Ele não criou a plataforma, ele contratou a Amazon. E a Amazon, ela tem poder monopolista sobre as empresas. Sim. Então, ela cobra um fee muito alto para as empresas colocarem no marketplace da Amazon. Então, o pessoal disse lá, a questionamento jurídico lá é que era poder de monopólio, ela quebra de competição, porque ela ia, na verdade, era um poder monopsonista, né? Era o único consumidor. Era o monopólio do consumidor. Professor Marcos, tem várias perguntas aqui surgindo. Eu vou ler aqui a pergunta do professor Samuel Gabay, que é professor do Instituto nosso Federal amigo, meu amigo lá em Portugal. Isso, exatamente. O professor Samuel Gabay foi meu contemporâneo aqui de faculdade e hoje nos deixou, está no Rio de Janeiro, lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ele pergunta, o projeto de lei da nova lei de licitações abarca a complexidade dessas situações ou é mais do mesmo? Mais do mesmo. Né? É mais do mesmo. Você pode ter pinceladinhas de coisas novas, alguma coisa, tem, como eu falei, inversão de fases, algumas regras para você conseguir sign, né? Quer dizer, angariar informações dos indivíduos. Tem umas regras interessantes sobre paralisação de obras. Aí, nesse caso, o novo projeto ele vai ficar muito de acordo com a LINDB. Por exemplo, se você vai mandar paralisar uma obra, você tem que analisar o custo disso, os impactos disso na sociedade. Então, você tem coisas interessantes na obra. Você não pode modernizar o sistema de compras tendo 180 artigos, né, amigo? Então, realmente é mais do mesmo, é mais burocracia. Né? Você tem uma ideia? A quantidade de normas que já foram expedidas por conta dessa Covid aí é uma barbaridade. A gente falou disso recentemente, de que deixar bem claro que quantidade não é qualidade em vários aspectos e, sobretudo, no direito, né? Quantidade de normas produzidas não significa segurança jurídica, pelo contrário, talvez seja inversamente proporcional. Agora, tem uma questão que eu acho interessante pontuar para o pessoal. A gente está falando muito dessa expressão, né? Assimetria de informação e do quanto essa falha, essa dificuldade, ela é custosa. Para quem não é muito dessa área de direito e economia, talvez não compreenda de início a expressão. Mas é aquela ideia de que você, quando você está num mercado de livre concorrência, mesmo que os preços oscilem de acordo com a oferta e a demanda, você não tem condições de procurar sempre o melhor preço, né? A melhor proposta, porque você não tem conhecimento de todos os fornecedores do mercado.
E aí você fica com essa limitação. A colega Vitória fez a seguinte pergunta. Então, quais seriam os pontos positivos da tecnologia no direito? Já passando a bola para o professor Marcos, eu diria, ora, se hoje eu tenho condições de entrar na Amazon, de entrar na internet e consultar várias lojas que vendem o mesmo produto que eu tenho interesse, eu acredito que, do ponto de vista de redução de assimetria de informação, só um smartphone e uma internet já ajudam bastante. Pois é. Outra coisa, veja, os escritórios de advocacia são empresas. Quer dizer, para quem tem escritórios chiquérrimos, que tem em São Paulo, o cara com 3 andares, pagando uma fortuna de energia elétrica, se os caras podem ficar no conference call. Então, assim, vai acabar com essas mega estruturas. Não faz sentido. Para que você pegar o avião de manhã, o aeroporto aí, Amaranta, é longe para burro. O cara sai 4 horas da manhã para ir para São Paulo para uma reunião ou ir para uma audiência em Brasília, volta de noite morto. É custo para o cliente, custo, existe um custo. Então, isso para quê? Se você vai poder, já ficou provado, já ficou claro que vai poder fazer audiência, vai poder fazer sua sustentação oral por esse mecanismo de online. Não é verdade? É verdade. Agora, você falou uma coisa muito interessante, Felipe, da assimetria de informação. Eu vou dar um exemplo interessante, que é o exemplo clássico dos limões, né? Do Akerlof, né? Porque Sim, tem um grande economista americano, Prêmio Nobel de Economia. Aliás, nesses tempos de pandemia, se não tiver nada para fazer, eu particularmente estou muito ocupado, Felipe. Aliás, não tive um dia de TED sequer nesses 60 dias que estou dentro de casa. Estou muito ocupado. Mas, se você tiver um tempinho de folga, dê uma olhadinha no site dos Prêmios Nobel de Economia. Os discursos deles são muito interessantes. Mas, no caso específico de Akerlof, ele era um aluno na Universidade de Berkeley, eu acho que Berkeley ou Stanford, no final dos anos 60, era aluno de doutorado. E as pessoas perguntavam, professor Akerlof, tu está escrevendo tua tese sobre o quê? Porque um estava escrevendo sobre flutuação do mercado financeiro, outro estava escrevendo sobre ciclos econômicos. Aí disse, não, eu estou escrevendo sobre mercado de carro usado. Aí a turma dizia, oxe, que pobreza está dessa? Mercado de carro usado. Mas a sacada de Akerlof foi muito incrível. Esse paper dele, chamado Lemon's Market, foi publicado em 1971 e até hoje é um dos mais lidos papers da história da economia. Lemon é o que a gente chama no Brasil abacaxi, o pepino. É um carro bichado. E esse trabalho de Akerlof procura explicar por que você sempre está insatisfeito com o preço do seu carro quando você quer vender. Então, suponha que o Felipe tem um carro, aí ele quer vender o carro, aí ele vai lá numa concessionária, vender, aí ele volta arretado da vida, puto da vida, porque diz, pô, não aceito que meu carro seja vendido por esse valor. Por quê? Porque o carro, quando sai da concessionária, ele perde 20% do valor. Né? Porque você chegou para comprar um carro numa concessionária, carro usado, aí tem um carro lá com 5 mil quilômetros. Você não quer dar um valor baixo, porque vai dizer, pô, por que um carro novo de 5 mil quilômetros está botando para vender? Deve estar com algum problema, esse carro deve estar fechado. Então, em mercados como o mercado de carro usado, o vendedor sabe muito mais do que o comprador. Então, se o carro tiver um problema grave, o vendedor não vai contar para o comprador. Então, nesse tipo de mercado, há uma simetria de informação muito grande. Aí, o que acontece? O mercado, para se preservar, coloca o preço do carro usado lá para baixo. E, ao colocar o preço do carro usado para baixo, faz com que carros bons, como o de Felipe, não vão para o mercado. Ele diz, não vou vender, vou ficar com ele mais uns 2 anos. Aí deprime o mercado. Entendeu? É o que acontece. Aí o que é que tem que acontecer para evitar a assimetria de informação? Tem várias maneiras. Uma maneira é uma lei que manda o carro usado ter garantia. É um exemplo. Né? Outro mecanismo que diminui a assimetria de informação, reputação. Né? Reputação. Eu sei que você é novinho, mas antigamente o cara tinha os carros usados, os carros quebravam muito. Aí você ia na concessionária, ia na oficina, pé de escada aí o cara no outro dia disse, troquei o fio de óleo, Veja, você sabia que ele tinha lhe roubado, mas assim, ele tinha incentivo para não roubar muito, para que você indicasse ele para um amigo, entendeu? Ou voltasse para a oficina, entendeu? Sim, então, tudo isso tem a ver com licitação. Então, você tem que criar mecanismos para diminuir a simetria de informação, como o rating, como obrigando na legislação
que o setor privado dê garantia. Por isso que tem garantia na lei de licitação. Eu consegui aqui o artigo, né, de Akerlof aqui, coloquei para o pessoal no chat o link. Eu fiz uma pesquisa ligeira aqui, fugindo dos que tem que pagar, né, $30. E aí encontrei aqui ele é muito famoso esse artigo. Na Universidade de São Paulo, e coloquei o artigo para vocês aí na lateral. Mas isso é interessante, né? Como a assimetria de informação ela é determinante para definir preço também, né? Veja, tem mercados que tem muita assimetria, né? Exemplo, mercado de plano de saúde. Porque se você deixar os mercados, as livres forças de mercado, o empresário vai ferrar o usuário, né? É o caso de plano de saúde. Então você tem que ter Estado para regular, né? Para obrigar que ele seja transparente para diminuir a assimetria. Entendeu? Sim. Perfeito. Enfim. Professor, diga mais aí sobre esse cenário de contratação agora, a sua experiência no TCE, essa coisa de calamidade decretada em tudo que é canto e contratos administrativos sem licitação, como é que está isso? A gente está... Bem, são duas coisas. Primeiro, a gente... Nem tudo... Nessa pandemia, tudo é ruim, né? Quase tudo é ruim, né? Quase tudo, né? Tem algumas coisas boas. Estão tudo aqui o dia todinho aqui dentro de casa. Então, isso já é uma alegria. E outra coisa boa também é que a gente pode criar alguns mecanismos interessantes, como o balão de ensaio. Um dos exemplos são essas regras emergenciais de contratação, né? O fast track, né? Regras mais rápidas para contratar, porque você precisa contratar. Então, é possível que essas regras elas sejam aprimoradas mais à frente, entendeu? Eu acho isso muito positivo, né? Para você, por exemplo, tem regras aí que seria impossível você pensar nisso no ano passado, como regra que diz que você pode pagar antes de receber o bem, porque o Estado está fazendo muita contratação lá na China de máscaras e tal, e ele só vende se você pagar adiantado. E você, pelo direito financeiro, você não pode pagar. Você tem que penhar, liquidar e pagar. E aí como é que fica? Não vai comprar? Então, a legislação permitiu que você excepcionalmente pagasse na frente para poder receber. Então, são coisas que estão surgindo que podem trazer efeitos na melhoria da administração da licitação mais à frente. Por exemplo, aumento do limite de dispensa, facilidade para dispensa, para poder comprar, né? Agora, o que a gente tem que ter atenção toda, Felipe, é que onde passa um boi, passa uma boiada. Então, deve ter muito malandro aí se aproveitando também dessa situação. Então, o controle tem que ficar, obviamente, bastante atento em relação a isso. No entanto, mais uma vez, eu chamo a atenção. A gente tem que ter atenção numa coisa que é muito problemática nesse período todo, que é o preço, para definir superfaturamento, né? Porque isso é muito difícil. Porque uma crise desse tamanho, Felipe, ela colocou um estresse de grande proporção nos preços, nas cadeias de suprimento. Ela é a primeira crise na história do mundo que ela, ao mesmo tempo, fez uma disrupção, tanto na oferta quanto na demanda. Então, o mercado ele simplesmente colapsou. Veja o caso, por exemplo, do álcool gel. Eu fui hoje no... Hoje não, porque a gente está em lockdown quase, praticamente, aqui em Recife, não está podendo ir para canto nenhum. Mas da última vez que eu fui no supermercado, foi sexta-feira, que agora ir para o supermercado passou a ser um grande passeio. Evento social, né? Evento social, eu me arrumo e tal, para ir para o supermercado, faço escova. Os braços. Escova no braço. Mas o fato é o seguinte, eu fui lá no supermercado e tinha uma prateleira cheia de álcool gel. Há um mês e meio atrás, ou 2 meses atrás, quando esse negócio começou, faltava álcool gel, né? Eu mesmo tinha a prima da cunhada, da sogra da vizinha, conseguiu um álcool gel lá em Camaragibe, foi todo mundo atrás dessa mulher que tinha álcool gel. Por uma razão econômica. O que aconteceu? Você tinha uma curva de demanda, uma quantidade de pessoas que compravam álcool gel, você comprava um frasco de álcool gel por ano, sei lá. E, de repente, a demanda aumentou extraordinariamente. E a oferta continua igual, né? Você não produz álcool gel de uma hora para outra. Se a demanda aumentou brutalmente e a oferta ficou no mesmo lugar, o preço do álcool gel explode. Aumenta muito o álcool gel. Sim. Em segundo momento, o que aconteceu? As empresas perceberam que vender álcool gel era um bom negócio. Então, aumentou a oferta de álcool gel. As empresas
em vez de fazer outras coisas, farmacêuticas, por exemplo, em vez de produzir determinado produto, em vez de produzir algo 50%, foram produzir algo 70%. Então, aumentou um pouco a oferta de álcool gel. E também, diante do preço elevado do álcool gel, começou a viabilizar de substituto, que era água e sabão. A população percebeu que não precisava álcool gel, bastava lavar com álcool e sabão. Então, o mercado ele vai se ajeitando. Hoje em dia tem uma prateleira cheia de álcool gel. Então, a pergunta é, você comprou álcool gel, o poder público comprou álcool gel, em que momento dessa conversa mole? Perfeito. Então, veja aí. Veja que em 2 meses muita coisa aconteceu. Em 2 meses muita coisa aconteceu. Agora eu estou falando em álcool gel, mas eu posso estar falando qualquer em coisa, máscara, respirador. Máscara, EPI, feijão, coisas que você nem imagina. Então, o que aconteceu no mercado? Como é que a gente vai calcular esse subfaturamento, Felipe? Essa é a questão. Quem falou sobre isso e abriu meus olhos, né? Porque eu tô longe da realidade também, dentro de casa. Foi Bradson, doutor Bradson. Sim, Bradson. Também. Bradson disse que o olhar do controlador, o olhar do fiscal das contas públicas, dos gastos públicos, tem que ser o olhar contemporâneo à aquisição e não o olhar posterior. Claro. Sob pena dele causar essa injustiça na aferição do preço, né? E o medo que eu tenho, Felipe, que é um medo seu também, é que a dispensa de hoje seja a probabilidade de amanhã, né? O cara diz que... Mas tem que comprar, cara. Tem que comprar. E daqui a 3 meses tá no Tribunal de Contas, o Ministério Público, aquela confusão toda. Mas é difícil. Então, os mercados sofreram uma disrupção brutal. Então, é muito difícil oferir isso. Entendeu? Perfeito. E assim, talvez, professor, essa coisa toda que a gente vai... A gente está discutindo hoje, mas a ficha vai caindo aos poucos. E a ficha do controle, tanto do controle interno como do controle externo, do Ministério Público, vai ter que cair num dado momento e a visão vai mudar, né? Porque eu percebo aqui no Rio Grande do Norte, talvez seja a mesma realidade de Pernambuco, que se prefeito de município pequeno dispensar alguma licitação, meu amigo promotor diz, pronto, arrumei trabalho. Eu estava sem fazer nada, arrumei trabalho. Aí já é recomendação, inquérito civil, é tudo, né? Agora o negócio vai mudar, né? Infelizmente, como se diz, né? A gente tem o direito administrativo do medo, né? Veja, eu vou ser muito sincero com você. Eu sou absolutamente a favor da Lava Jato. Não há dúvida. Mas a Lava Jato criou uma desarrumação institucional no Brasil. Ou seja, tem mais cacique do que índio. Então, todo mundo manda. Então, o gestor ele não sabe se obedece Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal. Ele não sabe quem é que está mandando mais. Então, cada um tem uma ideia doida na cabeça. Então, veja, gera uma insegurança, uma instabilidade que parcialmente procurou ser redimida pela Linde, né? Parcialmente. Mas ainda, evidentemente, temos muito caminho a andar em relação a isso. A gente está desarrumado institucionalmente. Isso vai demorar um tempo ainda para a gente se rearrumar, digamos assim, né? Tem uma pergunta aqui de Ricardo Souza, que eu acho que a gente já falou um pouco, mas talvez para condensar uma resposta para ele, que é o seguinte: professor, qual a sua visão sobre a possibilidade de revisão das cláusulas de contratos administrativos diante da Covid-19? Como parametrizar os ganhos sociais para justificar a intervenção? Veja, o direito administrativo clássico agora está cheio de asa, né? Que são as requisições administrativas, etc. e tal, né? Então, muita gente diz assim, agora o direito administrativo raiz ganhou. Então, não adiantar esses caras aí, essa bestalhada que nem Marco Nobre falando de assimetria de informação, cheio de debiloidice na cabeça. O que vale mesmo é o direito administrativo raiz. Pelo contrário, cara, eu não sei. Eu escrevi um artigo muito interessante essa semana. Eu não sei se eu acho que mandei para você, no Jota, que eu falo sobre renovação de contratos do setor elétrico. Eu digo o seguinte: os contratos de concessão, contratos mais longos, eles têm uma matriz de risco. E essa matriz de risco vai conter o que a gente chama de probabilidade que a gente pode ter uma ideia sobre ela, que é o risco, né? Você tem uma ideia. Vai chover em Natal. Basicamente, historicamente, você sabe que em maio chove tantos milímetros. Então, você tem mais ou menos... É um mês chuvoso. Então,
tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Então, esse tipo de incerteza, esse tipo de probabilidade, você coloca na sua matriz de risco. O que você não pode prever é a teoria da imprevisão. Só que existe uma coisa chamada imprevisão, incerteza fundamental. É o imponderável do imponderável, porque você não tem condições intelectivas de entender. É o caso da força maior do Covid. Veja, a ideia que você tem no direito administrativo clássico é que a força maior seria o poder público, ele teria que indenizar o concessionário por conta da força maior. Mas essa força maior ela vai incidir com um grau de imensa intensidade para o poder público e para o concessionário e para o usuário. Então não tem como fazer. Qual é a saída para isso aí? A saída é renegociar. Então acho que existem dois valores que me parece que são fundamentais, que é a chamada teoria econômica do contrato e o valor do pacta sunt servanda. Eu acho que tem que preservar a economia do contrato. Isso leva à obrigatoriedade, digo eu, de renovar, de renegociar os contratos. A gente vai ter uma... Eu coloquei o link do artigo do professor Marcos, que ele mencionou agora, aí no chat. É o artigo Risco e Incerteza nos Contratos do Setor Elétrico. Força maior, incerteza fundamental e a obrigação de renegociar. Não é isso, professor? Mas aí, rodando esse negócio aí, acha tudo, rapaz. Não, eu sou ligeiro aqui. Aí, professor, bom, agora eu me perdi aqui. Eu ia falar e travou meu computador. Mas a ideia que a gente tem é que a gente vai ter que trazer para o Poder Judiciário também uma cautela especial em toda essa litigância que vai existir em renegociação de contratos. Tanto da administração pública quanto de particulares também, né? Porque se for na base do Eli Lopes Meirelles e seus amiguinhos, vai ser o caos. Você vai gerar o caos. Porque você não tem condições de indenizar tudo. Você não tem como fazer. Como é que você vai resolver isso com base num direito administrativo que não existe? É o direito do século XIX, meu amigo. Não existe mais isso, não. Tem assimetria de informação, tem incerteza fundamental. Então, tem mecanismos complexos que a modelagem contratual clássica, dentro da casinha, porque a moda agora é falar assim, está dentro da casinha e está fora da casinha, né? Então, dentro da casinha lá do direito administrativo, ou seja, uma interpretação indo além do que diz, por exemplo, o artigo 37 e 21 da Constituição Federal, mantidas as condições... um abraço, Liliana, né? Sua esposa, né? Mantidas as condições efetivas da proposta, 37, artigo 21. Então, veja, tem que expandir essa interpretação, ser algo muito mais amplo, entendeu? Senão não vai resolver o problema. Agora, o problema é que precisa doutrina, precisa amadurecer, precisa jurisprudência. Jurisprudência ainda é muito, muito complicado. Um dia desse foi um advogado no meu gabinete, fez uma petição inicial de 150 páginas, citando Eli, citando... Eu disse, meu amigo, eu não vou ler isso não, vou esperar passar no Netflix. Porque... é uma série, é uma minissérie, bicho. Minissérie. História do direito administrativo. Não é mais assim, entendeu? Ele deve ter buscado lá na Babilônia, né? Lá no Código de Hammurabi, alguma referência. Tem o grande texto aqui do nosso professor Luciano Oliveira, né? Não me venha falar no Código de Hammurabi. Não me venha falar no Código de Hammurabi. Eu conheço. E a referência é ele mesmo, que eu fiz agora. Eu conheço. O cara vai começar uma dissertação e fala desde os primórdios. Pois Chega nunca. O cara começou lá, não sei aonde, na Babilônia, daqui que chega na conclusão dele, tome 300 páginas e ninguém aguenta mais. Pois é. Para o pessoal entender... Por isso que os americanos fazem 60 páginas, tese de doutorado. Aqui o cara quer 600. É a história da relação quantidade e qualidade, né? Mas, assim, para o pessoal entender, a concepção de um evento como esse, um ciclo de palestras, é um caos organizado, por assim dizer. Porque a gente vai convidando as pessoas que a gente sabe que prestigiam os nossos professores e tudo mais, mas também a gente procura criar uma espécie de uma relação de similitude entre os temas abordados, né? Então, veja, na quarta-feira,
A gente convidou um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é civilista, né? Ele é autor de obras de direito civil, aí pela leitura forense e tal. Mas o motivo, né? Eu não tinha nem contato com o desembargador Marcos Aurélio, a gente foi atrás de conseguir esse contato. O motivo é justamente esse, professor Marcos, de como o judiciário vai reagir a esses pedidos de tutela de urgência, de liminares, né, com relação à renegociação contratual, ou até mesmo com suspensão de cláusula contratual e coisa do tipo. E por que a gente procurou o desembargador Marcos? Porque o desembargador Marcos publicou um artigo no Migalhas falando da importância daquela fase que já foi mega negligenciada pelo Poder Judiciário, e a gente sabe os motivos, os incentivos que tem, que é aquela fase anterior ali ao recebimento da contestação, de fazer uma tentativa de conciliação, por assim dizer. E ele diz, a gente tem que dar sobrevida a esse instituto do CPC de 2015, porque num momento como esse, a gente tem que, vamos sentar aqui com as partes e saber o que é que eles estão querendo, né? E outra coisa, o judiciário muitas vezes não tem informação suficiente para saber qual é a melhor solução para isso, entendeu? Então, assim, é complicado. Mas assim, é complicado no mundo todo, né? É complicado no mundo todo, né? Então, esse é um tema também de grande expressão, né? Enfim. Mas, assim, se eu fosse conversar com você há uns 15 anos atrás, não seria, evidentemente, por vídeo, eu sabia tudo de direito administrativo, né? Agora eu não sei mais nada. Porque no direito administrativo atual, quem não está confuso está mal informado, né? Realmente está cada dia mais difícil, né? Tem uma pergunta aqui da professora. Entendi. Eu tô super confuso, mas enfim. A professora Ana Marília fez uma pergunta aqui que é o seguinte: o combate à corrupção não colabora também com a promoção da eficiência administrativa em alguma medida? Acho que ela faz essa pergunta relacionada com aquele trade-off de legalidade e eficiência. Nossa, claro. Né? Agora, eu acho que tem que combater a corrupção de forma mais inteligente. Né? Assim, melhorar os incentivos. Eu acho que precisamos avançar bastante. Já avançamos bastante, né? Eu tenho 29 anos de serviço público, né? Melhorou bastante, né? Mas ainda temos muito a avançar, né? Quer dizer, na verdade, corrupção em boa medida é incentivo, né? Você tem que mudar os incentivos do sistema. O Peri deve ter falado bastante sobre isso, para desincentivar o crime, né? Se você tem uma situação que você sabe que ninguém vai pegar você, a oportunidade faz o ladrão, né? Então você tem que melhorar os mecanismos de controle, né? Ele dá aquele exemplo muito interessante, professor Peri, sobre a questão do contrabando de cigarro e o IPI sobre a indústria tabagista, né? E ele identifica que quando você eleva o preço do cigarro lícito através de tributação, você cria um incentivo para o mercado do cigarro ilícito. Né? Na verdade, é aquela história, né? O bem é muito inelástico, né? Bem de vício, né? Ele é muito inelástico, porque varia o preço, você compra a mesma quantidade, certo? Só que existe uma demanda. Por incrível que pareça, há uma demanda. Então, se você, mesmo a demanda sendo inelástica, que é em pé, mesmo que você erre a mão e aumente muito a tributação, você começa a viabilizar bem alternativo, que é o caso do contrabando, entendeu? Que nem tabaco é aquilo, né? Você, sei lá, palha de milho, sei lá. Né? Professor, e aí eu queria... Por isso que tem que estudar economia, Felipe. Entendeu? Exatamente. Eu estava um dia desse na FGV de São Paulo, dando uma palestra, né, uma tributação, falando de tributação e novas tecnologias. Aí eu disse, o tributarista, o cara que porque ali metade é metida a tributarista. Tinha metade tributarista e metade metida a tributarista. O tributarista, ele presta serviço à empresa. Se você não entender para onde vai a empresa com tecnologia, como é que tu vai querer ser tributarista, bicho? E outra coisa, para que passar um semestre na faculdade sabendo para discutir se o lançamento é homologatório ou declaratório, sei lá, tem um negócio desse. Tem. Isso vai acrescentar em quê? Em nada. É verdade. É por isso que o André ganha tanto dinheiro, né? Por isso que o André ganha tanto dinheiro aqui em Natal. Pois é. André sabe. Ele estudou, né? Estudar. No frigir dos ovos, estudar faz a diferença, né? É verdade. Estudar faz a diferença, bicho. Sabia? Claro que você tem pontos fora da curva, né? Tem gente que estudou muito e não aconteceu nada na vida dele, né? E tem pessoas que não estudaram nada e são... Né? Mas, assim, na média,
faz diferença. Se você analisar na média da sociedade, quem estuda mais está melhor, né? Por isso que é minha recomendação aos alunos. Estudem, né, bicho? Hoje eu mesmo acordo 6 horas, vou estudar. Passei o dia estudando hoje. E eu já tenho 50 anos, né? Então, assim, né? A vontade de escrever coisas novas, de incentivar coisas novas, né? Saiu um artigo meu, não sei se eu te mandei, semana passada, deixa eu ver se eu te mandar agora, em Berkeley. Eu te mandei isso, não, né? Mandou não. Esse aí não. O outro eu li, o do risco e incerteza nos contratos elétricos que eu tinha visto. Agora esse outro não. Enquanto você procura, professor, eu gostei muito dessa sua referência ao estudo, né? Porque eu aprendi isso com um professor que eu tive e reproduzo, que é a expressão que ele usava muito, eu achava engraçada e procuro repercutir por meus alunos. É só o estudo salva, sabe, professor? Só o estudo salva. Eu acho. Então, é mais ou menos por aí. Eu te mandei aqui, que saiu semana passada em Berkeley. Então, eu vou colocar para o pessoal também, tá? E eu queria saber, dentro dessa perspectiva de só o estudo salva e a situação que o país vive e tudo mais, você tem muito contato, professor, com pesquisadores de outros países, né? Imagino que com bastante frequência. E como é essa... Rola alguma preocupação, ou pelo menos comentário, do que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista institucional, até nas discussões acadêmicas sobre direito administrativo? Como é que está aí a visão do mundo sobre nós? Se é que o mundo está se preocupado conosco, né? A preocupação do mundo em relação a gente é nenhuma, né? Nenhuma, pois é. Brasil tem importância Era nenhuma. Isso que eu temia. Enfim. Era isso que eu temia. A gente acha que a gente tem alguma importância. Me lembro uma vez eu estava na Alemanha. Você conhece Flaviane? Conheço. Flaviane mas, aliás, eu não estava nem com Flaviane, eu estava com Isabel. Isabel é uma aluna minha que fez doutorado em Colônia, na Alemanha. Aí eu estava lá, fui fazer uma apresentação lá em Colônia, aí perguntei para a professora, e não sei o quê. Aí perguntei à professora lá, alemã, Brasil, porque o Brasil com os Estados Unidos, ela... ninguém se interessa pelo Brasil, a gente só está preocupado aqui com a China. Estados Unidos e China. O Brasil não tem nenhuma importância. Eu já dei uma cortada em mim lá. A realidade é essa, né, cara? A realidade é essa, infelizmente. Mas eu vou vou fazer uma ressalva. Eu temia essa resposta, por isso que eu falo que se é que há alguma preocupação. Mas eu vou abrir um parênteses para dizer que quando eu fui àquela sua palestra lá em Hamburgo, que foi uma feliz investimento que eu fiz na minha vida, porque eu estava estudando, fazendo doutorado em Coimbra, e o professor Marcos compartilhou na rede social dele que ia estar em Hamburgo, na Alemanha, fazendo uma conferência lá, dando uma aula lá para... Max Planck. E aí eu vi, né? Fui olhar para esse passado. Eu acho que você foi até com a camisa do América. Foi, exatamente. América Futebol Clube, glorioso. Conhecido em Hamburgo. Já o outro não é conhecido. Aí, professor, e ele é um advogado que domina essas habilidades, né, que são negligenciadas pelo meio jurídico, né? É um cara que se comunica bem em outros idiomas e que tem uma visão interdisciplinar do direito tributário. Então, professor, fica à vontade aí, caso queira fazer as suas considerações finais. Veja, eu estou de boa aqui. Eu quero dizer que foi uma satisfação imensa. Eu queria que você me mandasse. Eu quero deixar o meu WhatsApp, mas não é para mandar negócio de gatinho dando bom dia. Aí eu mando o Felipe reprovar todo mundo. Minha mãe manda uns vídeos aí, quando eu abro, trava o celular de graça. Minha mãe todo dia manda um vídeo de sei lá, de alguma besteira. Mas aí o fato é o seguinte, é 81991472816, 991472816, 81 que é Recife. Pode me mandar um WhatsApp com essas perguntas, que eu vi várias passando aqui, interessantíssimas. Mas não dá tempo, né? Porque é um papo tão prazeroso com o Felipe, que eu encontrei a última vez em São Paulo, que é a última vez que eu encontrei ele com a Liliana, o bebezinho, uma vez que a gente se encontrou pessoalmente. Então é sempre um prazer encontrar Felipe aí pelo mundo, né? Ele e sua esposa, né? Então, parabenizá-lo pelo trabalho que eu acompanho aí pelas redes sociais, né? E dizer que espero que quando tudo isso passar, que eu vá aí ou você vem aqui para lhe dar um abraço
pessoalmente e dar um abraço aos alunos. Desculpe as brincadeiras, porque o cara realmente fica de saco cheio de ficar em casa. Aí bater um papo aqui com os amigos é sempre bom, né? Não? Professor Marcos, É isso. Dizer que um agradecimento, assim, a gente fica até sem palavra e não Tem acesso a esse vídeo depois ou não, Felipe? Tem acesso depois não? A gente não gravou, mas peraí, tem acesso sim. A gente tá transmitindo no Instagram, aí fica gravado lá, vou baixar e te mandar. Ah, eu agradeço. Mas você dizia o quê? Não, é porque assim, parece que é puxação de saco, encheção de linguiça, mas não é não. O professor Marcos é um cara 10, sempre foi muito gente boa comigo e eu não me sinto muita vontade de tratar só por Marcos, porque eu sempre o tive como um professor mesmo, uma pessoa de referência. E aí eu queria deixar aqui só uma provocação final para o professor Marcos ficar meio agoniado e para o pessoal também ficar empolgado. Ele acabou de passar o telefone dele para vocês. Eu podia passar, mas eu não vou passar não, porque eu acho que quem estava prestando atenção tem que ter esse mérito de ter anotado. Agora, vocês têm o telefone de alguém que, quem sabe, possa estar aí numa Suprema Corte Brasileira, possa estar aí numa posição maior. Só faltava essa. O dia que a gente puder votar em ministro do Supremo Tribunal Federal, ele já tem meu voto. E eu estou dizendo isso não é porque eu fui o primeiro a dizer isso, não. Esses colegas que ele mencionou, que, segundo ele, o trouxeram para o âmbito da análise econômica do direito, como foi Luciano Tim, Ivo Gico, foram os primeiros, uma das últimas indicações do Supremo Tribunal Federal, ter definido a bandeira que o professor Marcos Nóbrega devia ir para o STF. E quem sabe vocês não anotaram agora o telefone do homem. Não sei se ele não vai mudar o telefone daqui para lá. Vou mudar o celular. Vou mudar o celular. Mas vocês podem se gabar que tem um telefone do ministro do Supremo. Quem sabe o futuro, né? Então, pronto, professor. Não, mas eu gosto de ser professor, cara. O futuro a Deus pertence. O importante é fazer amigos e dar aula. É isso aí, cara. É isso aí. Tá certo? Então, um abraço grande aí ao pessoal do Rio Grande do Norte. Uma satisfação muito grande e vamos manter contato, tá bom? Valeu, professor. Um abração, meu querido. Abração, boa noite. Deus lhe proteja e saúde a todos, hein? Valeu, hein? Amém. Vocês também. Tchau. Um abração. Pessoal, vocês viram, né, minha gente? Vocês viram e além de uma palestra sobre contratação pública, vocês aprenderam muito, assim como eu hoje, e sobre outros assuntos. A importância do estudo, da humildade, da dedicação, da persistência. O professor Mário Augusto falou mais cedo da persistência também. E quando a gente disser para vocês, galera, vamos estudar e tal, né? Ficar pressionando vocês, tentem encarar da melhor forma possível, tá? Porque a gente está pensando no bem de vocês. Um evento como esse, ele é feito, pensado, para que tanto vocês quanto eu, para que nós todos, né, consigamos aprender mais e sermos pessoas melhores. A gente tem que se inspirar em quem deu certo, né? Tem que se inspirar em quem deu certo. E foi essa a minha proposta. Confesso que saiu melhor do que eu imaginava. Boa noite para vocês, um beijo grande, muitíssimo obrigado, e a gente se vê amanhã, né? Amanhã tem mais. Valeu, pessoal!